tá fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fala, meus amigos, JNT aqui trazendo mais um conteúdo para o canal. Então, tô dando início agora ao mercado. Ele fez aqui um momentum de baixa muito forte, muita pressão vendedora. Inclusive, a partir desse ponto, ó, houve um rompimento falso, tá? E eu vejo muita entrada de compradores. Então, isso me indica que há uma chance dos compradores agora estarem iniciando aqui também um momentum, fazendo o espelhamento desse momento anterior. Tá? Então nós podemos esperar aqui uma força compradora, pelo menos até aquele ponto lá, onde iniciou o momento anterior. Acabei deixando passar aqui essa primeira entrada, mas eu coloco meu trade na próxima, não tem problema. Ó, essa aqui não é um mercado bacana, tá? Não está uma movimentação legal, porque eu vejo muitos pavis, tá? E velas muito emboladas, então acaba se tornando um pouco difícil de você prever, tá? Prever qual pode ser a próxima vela ali. Então, há um pouco de dificuldade aqui, mas ainda assim eu pretendo fazer um vídeo com conteúdo bacana aqui para vocês. Forte rejeição vendedora. Ó, vendedores eles foram capazes aqui de rejeitar o preço. Há uma chance novamente dos vendedores entrarem ali, mas eu vou dar continuidade aqui acreditando no momento, tá? Porque o momentum ele é uma força, ó. O momentum ele é uma força como essa aqui, capaz de romper qualquer level, beleza? O momentum ele rompe qualquer região de suporte, de resistência, SNR que tiver na frente, ó, ele rompe, beleza? Então, por conta de poder estar acontecendo aqui um espelhamento, ó, desse momento anterior, eu estou indo a favor dos compradores e visto que aqui também eu tive uma forte entrada de compradores. Então, pelo menos por um minuto eu posso esperar aqui uma entrada de compradores, uma vez que ele rompeu aquela região ali onde os vendedores entraram nessa vela. Novamente uma entrada forte. Ainda há um gap até o próximo ponto de entrada. Então vou esperar essa vela ela retrair um pouquinho. Ó, beleza, peguei mais um call aqui com margem de segurança, porque ao meu ver aqui, o próximo ponto de entrada de vendedores, ele tá bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, tá? Nessa região. Por quê, ó? Vendedores fortes a partir desse ponto, novamente, e aqui teve essa pressão vendedora muito forte, beleza? Então, por conta disso, por conta dessa força aqui anterior, esse momentum de alta, eu pus um call aqui com margem de segurança, acreditando que pelo menos haja ou uma retração, tá? Ou os compradores eles devam preencher aquele gap ali. Mas não foi o que aconteceu. Vejo fortes vendedores entrando, tá? Mas a gente não pode confiar nesse tipo de engolfo, tá? Não podemos confiar nesse tipo de situação porque ainda há uma chance dos compradores continuarem aqui a tendência. Então, por conta disso, ó, novamente eu peguei um call, um pouco de margem de segurança também, porque essa vela anterior dos vendedores, ó, ela foi uma vela que ela finalizou bem aqui, tá? Então eu vejo muitos compradores entrando a partir desse ponto, ó, a partir do mesmo ponto, tá? Muita entrada de compradores. Então, esse aqui, ó, essa é uma região muito forte, beleza? Inclusive, deixou aqui uma rejeição, tá? Teve uma rejeição compradora, isso me indica que há uma chance dos compradores entrarem na próxima vela. Por conta disso, eu dei um call aqui, peguei um call com margem de segurança, por conta do mercado, ele não tá sendo aqui um gráfico bacana, tá? Não tá cíclico, não tá legal para poder operar. Mas essa é a minha segunda operação até o momento. Aliás, terceira operação até o momento. Há uma chance dos vendedores também fazerem aqui uma vela pequena, tá? Beleza? Novamente eu fui a favor dos vendedores, tá? Porque, como eu havia dito no passado, aqui eu tenho um ponto de entrada muito forte, tá?
muito forte, uma região de compradores muito forte. Então se tornou quase que quase que uma certeza que os compradores eles deveriam ter entrado nessa vela aqui, tá? Mas ao invés disso nós vemos vendedores dominando e vendedores vencendo ali a briga, beleza? Nós vemos uma vela de vendedores, então isso me indica que não há interesse do comprador nesse ponto de entrada aqui. Por conta disso eu fui a favor dos vendedores novamente, beleza? Então tá aí o meu put, tá? Inclusive isso aqui é uma vela forte de vendedores, tá? Então há uma chance dos vendedores eles continuarem essa tendência pelo menos por mais um minuto, pelo menos por mais uma vela. Ó, beleza, peguei aí, put. Eu queria dar um put novamente nessa vela aqui, então se ela retrair um pouquinho, ó, novamente fui a favor dos vendedores, tá? Porque possivelmente os vendedores eles estão criando aqui um momento também, tá? Ele pode ter sido estopado aqui a partir desse ponto, pode haver uma entrada de compradores, mas ainda assim eu tive uma vela de continuidade de vendedores novamente, mais uma vela de continuidade. Então há uma chance dos vendedores continuarem a tendência de baixa aqui, essa pernada de baixo, pelo menos até esse ponto, tá? Até aqui. Então, por conta disso, eu fui a favor dos vendedores novamente. Essa é a minha quinta operação. Tá? A princípio, eu tô vencendo 4 entradas, se eu não me engano. Tomei um loss. Ó, forte entrada de vendedores. Agora, eu não posso confiar que aqui vai haver novamente uma continuidade. Tá? Por quê? Como no exemplo anterior desse ponto de entrada aqui, tá? Eu tenho mais um exemplo nesse ponto aqui, ó, nessa região. Então há uma chance dos compradores entrarem nessa vela, por quê? Porque é um ponto de entrada de compradores muito forte. Nós vemos compradores entrando ali, aqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Aqui, ó, capaz de segurar ali, tá? Aqui teve uma reversão, aqui teve outra reversão. Então há uma chance dos compradores entrarem nessa vela a partir desse ponto novamente. Inclusive, essa vela muito grande aqui, ela em alguns casos ela vai funcionar como um sinal de reversão. Então há uma possível reversão aqui pelo menos por um minuto. Nós podemos esperar uma entrada de compradores. Ó, não foi o que aconteceu também, novamente, tá? Então, ó, momento muito forte, pressão vendedora. Aqui ainda há uma chance dos compradores entrarem. Beleza? Pressão vendedora. Caso essa vela ela não retraia, não seja rejeitada aqui, se torne uma vela verde, os vendedores eles podem continuar essa pernada de baixa pelo menos até ó, esse ponto aqui, tá? Ou aqui, ou lá embaixo onde eu marquei. Deixa eu... Ó, beleza. Forte entrada de vendedores. Pressão vendedora muito forte. Novamente uma vela muito forte, só que teve um pouco de rejeição. Mas o próximo ponto de entrada está distante, então há um gap. Então os vendedores eles podem continuar até aquele ponto ali. Ó, rejeição. Forte rejeição compradora. Essa vela possivelmente vai reverter. Beleza. Compradores muito forte. Pressão compradora muito forte. Há uma chance dos vendedores continuarem aqui, mas também há uma chance dos compradores continuarem, tá? Porque eu tive uma pressão muito forte a partir desse ponto.
beleza? Só que aqui tomou uma rejeição e há um ponto de entrada de vendedores bem aqui, ó, onde ela foi rejeitada, tá? Ó, nós vemos uma pressão vendedora muito forte a partir desse ponto e há um ponto de reversão. Então, há uma chance dos vendedores entrarem e também por conta dessa força, os compradores eles podem fazer aqui mais uma, pelo menos mais uma vela. Por conta disso, eu não botei meu trade aqui. Forte entrada de compradores novamente. Eu vou aguardar essa vela finalizar para que eu possa colocar o meu trade na próxima, tá? Porque ainda há aqui uma chance dos vendedores eles darem continuidade para fechar esse gap que ficou até a ponta desse pavio e depois os compradores entrarem. Mas também há uma chance dos compradores eles darem continuidade porque eu tive aqui possivelmente uma entrega futura, tá? Ó, tive uma entrega futura nessa vela, os compradores preencheram e deixaram outra, beleza? Então, por conta dessa força anterior, há uma chance dos compradores entrarem. Mas o mercado ele pode estar fazendo aqui uma tendência de baixa, uma estrutura de baixa, então os vendedores eles podem entrar também. Pelo menos para preencher o gap até esse ponto aqui, tá? Ó, uma vela forte de venda, pouco pavio em cima. Vai dar um pouco confusa. Acho que os vendedores eles são capazes de fazer ainda mais uma vela até esse ponto. Por conta disso eu não dei um call ali. Mas então realmente eles devem fechar esse gap. Peguei um put, tá? Peguei um put aqui diretamente porque eu tive uma pressão vendedora nessa vela e ela me deixou uma entrega futura, tá? Então há um gap até aquele ponto de entrada ali. Inclusive o mercado ele ainda está fazendo aqui uma estrutura de baixa, beleza? Eu posso estar enganado, tá? E acabar levando um loss aqui por conta desse ponto de entrada forte do comprador, mas o comprador ele só entrou, por exemplo, nessa vela a partir desse ponto aqui. Então há um gap, beleza? Até esse ponto, onde os vendedores eles podem preencher por conta dessa força. Por conta disso eu dei um put ali. Mas a princípio nós vemos uma entrada de compradores, novamente. Beleza? Compradores venceram. Ó, peguei um call aqui com margem de segurança, tá? Porque eu tive aqui um fundo duplo, tá? Fundo duplo, uma entrada forte aqui dos compradores. Inclusive eu tive uma entrada forte no passado também. Então há uma chance dos compradores eles entrarem aqui e fazerem pelo menos mais uma vela. Por conta disso eu dei um call aqui com margem de segurança. Beleza? Forte entrada de compradores, contestando, tá? Compradores eles ainda são capazes de empurrar o preço até aqui, até esse ponto. Novamente peguei um call, tá? Eu poderia ter pego aqui com um pouco de margem de segurança, mas eu acredito que por conta dessa vela anterior com pressão compradora,
eles devam fazer pelo menos mais uma vela aqui de compra, tá? Eu tenho um ponto de entrada de vendedores próximo, mas eu também tenho essas regiões aqui, ó, onde houve entrada de compradores. Então, por conta disso e por conta dessa pressão compradora nessa vela, há uma chance dos compradores entrarem e preencher aqui um espaço que eu tenho, ó, pelo menos até esse ponto, tá? Então, por isso eu dei um call novamente. Uma vela muito forte de compradores, pressão compradora, e novamente nós vemos uma entrada de compradores aí.